E aí esse projeto vai sair do papel, vai começar a sair do papel, e ele, por exemplo, o Gabriel funcionar também, porque realmente isso aí é um sonho muito grande da gente, no sentido de melhorar esse mercado. Isso é um jogo de ganha, não tem perdedor. Tem que ser despejado. Aí fala claramente, a gente está falando de uma lei que fala assim, você pode evitar o despejo, então já está ali caracterizado, né? Você tem que ir embora. É uma coisa muito simples, né? E isso acontecer. Mas qual é o futuro que a gente é um mercado muito pequeno. Recente pesquisa do Secov diz que 70% dos proprietários têm um imóvel só, são pessoas físicas. Quer dizer, se você tem uma situação de relação ao valor do aluguel que você vai receber, e as consequências por onde, então vai ter um prazo desse despejo, né? O que a gente não sabe na justiça hoje é quando a gente vai ter pela quantidade de processo, não dá como para culpar o juiz, não. É a máquina em si, é todo esse processo. O ser eletrônico ainda é lento, né? Porque são muitos processos, poucos servidores especializados. Com a expectativa, se você entender, né, que eu tenho tanto de aluguel, e vou ter o cara. Então, o que você vai pagar? Não, é um negócio bom, quero correr esse risco, é um risco que hoje você não sabe qual o risco que você está correndo, quando vai levar o despejo, quanto vai ficar receber o aluguel, quanto tempo você vai pagar condomínio IPTU, e no final você ainda vai ter que refazer o imóvel, que pode quebrar daquilo tudo, deixar daquilo ali uma purga. Então, na realidade, nós temos que trazer para esse mercado não fundos aí, né? Tem fundo de ações, tem fundos imobiliários para aquisição para construção de unidades imobiliárias para locação residencial, locação profissional. Isso o que vai acontecer? Vai acontecer aí você trabalhando nisso, tudo mais, a gente vai ter uma nova realidade no Brasil. Sempre a gente perde, né? Porque essa questão do eu me lembro quando eu fui 2 meses no Céu Vazia, se suicidaram no dia seguinte, 2 dias depois do beijo. É isso. E outra vez que nós tivemos que foi mais prejudicado foi o da locação. É bom também dizer que cumpre o papel dele e essa demanda é justamente aqueles que trabalhar. Eu vou utilizar esse aluguel. Muito obrigado de coração.
Vânia? Começa também. Posso falar? Boa tarde a todos. Eu agradeço pelas palavras. Eu não sei se eu vou corresponder à expectativa, mas, enfim, eu queria fazer uma pequena explanação nessa questão do justiça judicial. Após a da Constituição de 1988, a Constituição criou diversos novos direitos, milhares de novos direitos. Isso fez com que o número de ações fosse uma explosão de número de ações. Porque ao mesmo tempo que ela criou este direito, ela também previu constitucionalmente que o Poder Judiciário tem proteção ou apenas de direito. Então, isso fez com que o número de ações fosse esse nosso diferencial. Então, o que acontece? O Poder Judiciário não tem realmente condições de atender todas essas demandas. Aí, em 2010, a lei veio a lei de arbitragem, lei de mediação, todo nesse sentido. Mas eu gostaria apenas de colocar uma palavra em vez de judicialização, às vezes pode dar uma ideia de subtração, subtrair um porque assim, todos nós seríamos responsáveis por esse enorme número de ações jurídicas. Todos nós somos responsáveis. Então, como nós vamos resolver? Através do exatamente do que ou seja, aquela coisa óbvia, a pessoa não pagou 3 meses, não tem que discutir. Através do mandato notarial, você pode certificar aquele fato. Eu preciso ter uma análise contábil financeira daqueles cálculos. Não são cálculos simples, aritméticos, que resolve. Se você for em algo simples, não tem necessidade de um período contábil, porque isso encarece esse despejo. Nós temos que fundar a vocação. Nós temos que tornar esse despejo mais célere e o mais barato possível. Por exemplo, você precisa de produção, mas se o tabelião souber conhecer aquele idioma em que a parte, por exemplo, está falando inglês, eu entendo inglês, eu falo inglês, eu não preciso do juramentado. Então, eu penso que essa ideia é brilhante, é genial, porque não só o despejo extrajudicial, mas, por exemplo, aquela adjudicação compulsória, aquela empresa que criam anos, já, enfim, não tem mais o que discutir, é um procedimento muito mais administrativo do que não existe litigiosidade. Existe um processo administrativo que o tabelião ele pode, às vezes, em determinadas questões onde não existe litigiosidade, os juízes. Aí não sei se é jurídico, mas, enfim, a gente tem a escritura pública, uma transação criminal emocional. A experiência extrajudicial, não tenho dúvida, os advogados estão satisfeitos com a lavratura dos inventários, dos divórcios
separações no cartório. E agora mesmo a Corregedoria do Rio, por exemplo, no caso do inventário, ela já estendeu até os termos da lei, porque ela falou, mesmo que tenha testamento no inventário, você pode cumprir o juízo e depois ir para o judicial. Ou se aquele testamento já houver perda do objeto, você pode ir direto no extrajudicial. Então, também, eu estou vendo que há uma boa vontade também do Poder Judiciário nesse compartilhamento da justiça. Então, eu estou aberta estou disposta a ajudar. Eu sei que todo o processo legislativo não é complicado, mas, enfim, eu acho importante nós, os notários, se unirem aos advogados na busca desse objetivo. É muito importante. O notário, dentre todas as atividades de serviços extrajudiciais, é o único em que há concorrência. Então, você vê o serviço dos tabelados cada dia melhor, cada dia mais investimento, você tem um atendimento rápido, o cartório abre sábado, o horário é mais extenso, porque, enfim, aqui é o objetivo, se fosse, a gente exerce uma função pública, mas em caráter privado. Então, eu acho que essa união é perfeita. E tudo que a gente puder fazer para dar soluções, e não ficar esperando, e a gente ser proativo nessas soluções, eu acho que esse canal está preparado para receber essas demandas. E agora também com o provimento 100 e o provimento 45 do CNJ, a gente pode fazer eletronicamente, ou seja, de uma forma bem confortável para todos. Enfim, eu penso que nós, usuários de todo o Brasil, estamos assim, atendendo de forma eficaz essas demandas. E eu acho que essa demanda de desfecho vai ser excelente para toda a economia. Como a disse, vai fomentar esse mercado imobiliário todo. Então, precisa de ajuda, contar com o CNB, comigo, com todos os notários. Muito obrigada. Doutor. Tá. Fazer. Fazer as considerações. Pode fazer. Oi. Fazer as considerações. Pode. Olha, perfeita colocação da doutora Fernanda. A doutora da colocação também. Realmente, o despejo extrajudicial, na minha ótica, da minha posição, não há qualquer processo que existe, principalmente no despejo, não há complexidade no processo, porque a própria lei, o artigo 62 da lei, é clara, ao fazer o credor tem que mostrar ligamento a planilha com os valores, multas, juros, e aí o locatário, ele, se quiser emendar a mora, se não quiser ter o contrato dele resolvido, ele já está com a planilha em mãos, é só adotar a providência e pagar. Se ele não quiser e não levar, infelizmente tem que resolver o contrato. Agora, o que eu vejo, o que eu observo, é que, evidentemente, que uma ação de desfecho por pagamento, então, uma morosidade da justiça, e olha que a sentença, ela não tem um efeito suspensivo, pode aceitar. Agora, ele conta uma morosidade, ele acaba embolando o processo,
ele apresenta uma planilha em discordância com a planilha que o reitor apresentou, exatamente para poder contar com essa necessidade. Isso aí causa uma instabilidade grande no mercado imobiliário, porque a pessoa colocar o imóvel dela na locação é um instrumento muito simples, muito fácil, que é comum fazer. Será que eu poder retomar o imóvel com maior rapidez? Porque, afinal de contas, esse imóvel é um imóvel que eu tenho como complemento de renda. Esse questionamento é muito é um imóvel que eu preciso ter isso aí, renda, preciso para poder acabar de pagar a faculdade do meu filho, a faculdade da minha filha, e se pagar o aluguel, eu não sou retomar de imediato. Então, o que acontece? A pessoa fica temerosa em fazer a alocação. Por quê? Porque ele vai ter que ingressar em juízo, ter todo esse caos do judiciário, um judiciário muitas vezes oneroso para o locador, porque ele vai ter que despender honorário de advogado, vai ter que despender custos processuais, e muitas vezes, que eu já acompanhei isso, depois de um certo tempo do despejo, ele vai ter que contratar um caminhão de mudança, ele vai ter que depois contratar um depositário. Tudo isso é ônus que a pessoa tem que ficar, porque além de não receber os aluguéis, ele tem que bancar todo esse aparato. E o que é o mais grave, muitas das vezes, além de não receber o aluguel, ele começa a pagar o condomínio, pagar o IPTU, exatamente com o nome dele não ter inscrição. Então, esse projeto de despejo extrajudicial é um projeto que vem exatamente dar uma celeridade a essa retomada. Porque se pode garantir a exemplo de uma alienação fiduciária, se a pessoa não pagar através do cartório, ele possa adotar todas as políticas. Isso o mercado ele tem muito mais fomento. As pessoas vão ter mais interesse em adquirir um imóvel para poder fazer uma alocação, porque sabe que a moeda é uma coisa muito mais rápida, muito mais célere. Então, é um projeto que fica aqui na comissão do Espírito Santo, conversei com os colegas e todos eles estão aqui, se puderem também, ele dá esporte, dá contribuição deles também para poder nós aprovarmos esse projeto o mais rápido possível para poder dar a contribuição. Então, esse projeto tem tudo para certo para fomentar o mercado imobiliário. Eu, particularmente, fiquei encantado e estou aqui numa torcida muito grande para poder não demorar esse projeto, a sua apresentação do Congresso e a população mais rápida. Então, essas são as primeiras considerações e fica isso aqui. Bom, Vânia, eu vou falando então que a sua voz está muito. Okay. Bom, primeiramente, se me ouvem bem, primeiro agradecer o convite, Vânia. Eu e a não aceitamos esse desafio aí de criar essa figura que já tarda, né? Ela já deveria ter sido construída, Fernando, desde a Constituição de 88, e aqui eu quero destacar o papel dos tabeliães de notas, né? As funções que eles desempenham, inclusive funções constitucionais essenciais. Nesse momento ele se maneira oportuno, já que todos nós estamos diante de um verdadeiro colapso do Poder Judiciário,
que, por um lado positivo, se abriu ao jurisdicionado, né, de maneira plena, o jurisdicionado pode acessar de todas as maneiras, mas agora a resposta disso é uma incapacidade de lidar com esse volume e, lamentavelmente, enquanto nós não criarmos uma sistema, como a Fernanda colocou muito bem, compartilhada desse excesso de efetivação da justiça, a gente não vai conseguir caminhar para frente, a gente está freando o avanço social em depender exclusivamente do Poder Judiciário. Bom, um coautor de um projeto de lei dessa magnitude, a gente se deparou com 3 grandes pontos de preocupação. O primeiro ponto é a constitucionalidade, né? Se o e gastamos muita energia nisso, discutir o extrajudicial é constitucional, isso é pedido dentro da sistemática como a nossa. O segundo ponto, nós estamos nesse extrajudicial de fato resolver um problema social, gente. Ele sabe um problema social, porque produzir uma norma que não atenda a um problema é melhor não produzi-la, é menos uma para nós termos que aprender. E o ponto que nos desafiou foi a ideia de pensar se o despejo extrajudicial não criaria um novo problema. Também é uma outra questão do legislativo da lei. No fundo, resolver um problema cria outro problema. Quanto à constitucionalidade, precisamos dar segurança ao procedimento. Precisamos de alguém, de um ator, que tenha o poder, que emane de uma fonte legítima, que possa dizer que tudo aquilo que está acontecendo daquele jeito, daquela forma. Isso, por excelência, é a tabelião. Essa é a capacidade de verificar e certificar, dar fé àquilo ali que está acontecendo. E me chamou muito a atenção nos nossos estudos, e usei muito isso como base na montagem, né? Usamos isso como base na montagem, é que no artigo 1º da lei 8.937, não é? Ele 35, desculpe. 8.935, ela é muito clara em dizer que a função, dentre as suas funções, está na efetividade a atos jurídicos. Então, isso é um papel do tabelião, tornar efetivo o exercício de determinados direitos. E se esse papel ele é possível, por que não trazer isso para a lógica do despejo extrajudicial? E exemplos nós temos N. O divórcio extrajudicial, que no início teve uma tremenda resistência do Poder Judiciário e eventualmente foi superada. O inventário e partilha extrajudicial, a alienação fiduciária, o uso capião extrajudicial, talvez a nossa mais recente novidade, que também se dá dentro da seara cartorária, né? Então, dentro dessa lógica, nós entendemos o seguinte: bom, constitucional ele é. O que nós não podemos fazer, e a Fernanda endereçou muito bem a questão, nós não podemos usurpar função exclusiva do Poder Judiciário. Então, nós não podemos negar o acesso ao Poder Judiciário, caso aquele procedimento judicial, de alguma maneira, encontre um óbito legal, de alguma maneira, que seja de um vício insanável, ou cuja possibilidade de tornar sanável do Poder Judiciário. Então, essa é uma das nossas maiores preocupações, e aí é muito interessante, o Arnon falava muito isso comigo: olha, a gente tem que se preocupar com o direito do locatário. O locatário não pode ficar refém do procedimento, porque se ele ficar refém, isso vai tornar, primeiro, quase impossível aprovar a lei, e isso vai gerar um novo problema. E qual seria o novo problema que isso geraria? Uma intervenção do Poder Judiciário numa violência absurda, enorme, a ponto, inclusive, talvez, trazer. Então, eu vou traçar aqui um brevíssimo resumo do que é o despejo extrajudicial, ou do que nós constituímos a título de despejo extrajudicial. Realmente, hoje pela manhã, eu me emocionei, posso dizer que até chorei um pouquinho pela emoção do abraço ao projeto. Falei com a minha esposa, falei assim: meu amor, o mundo está prestes a mudar. Ela, o que houve? Contei para ela, foi uma alegria danada, mas de maneira bem breve, a primeira base do despejo extrajudicial é lançar mão da ata notarial. Então, o despejo extrajudicial se iniciaria por meio de uma ata notarial lavrada pelo tabelião de notas, e a gente, dentro do projeto, isso é esmiuçado, mas só para a gente ser breve, é lavrada uma ata notarial inicial
em que o locador comparece perante o tabelião e descreve o que pretende ao tabelião, mostrando determinados documentos comprobatórios daquele direito. Como o Giovano colocou muito bem, o artigo 62 foi a nossa linha mestra para definir quais eram esses requisitos. Compareceu, lavrada essa ata notarial inicial, cabe ao locador, então, e aí percebam, o impulso do despejo extrajudicial, ele é inteiro do locador. O locador é que faz os movimentos. E isso dá celeridade à coisa, porque não há ninguém tão interessado no despejo quanto o locador, ele é aquele interessado no despejo. Então, o locador, em seguida, dentro de um prazo, e o locador responde a prazos, isso não é um procedimento perene, sem controle, não, ele tem prazos em alguns casos até, eu não chamarei de curtos, mas prazos razoáveis para que ele possa tomar certas atitudes. Ele notifica, então, o locatário, por meio também de registro de títulos e documentos, ou seja, dando aí veracidade absoluta, quase. Veracidade absoluta não, porque a presunção é relativa, mas dando aí veracidade àquele ato notificatório. Então, notifica o locatário para que purgue a mora, exerça a prerrogativa que a lei do inquilinato traz. De maneira nenhuma imaginamos ceifar essa prerrogativa talvez seja o que torna o despejo possível, né? O que caracteriza talvez a excelência do despejo, especialmente nas locações residenciais. Então ele notifica o locatário, e o locatário, então, uma vez notificado, tem um prazo previsto para que ele possa ou desocupar o imóvel e entregar as chaves perante o tabelião, o que será certificado, o tabelião certifica, olha, o locatário compareceu, me entregou as chaves, está resolvido o problema. Ou então ele vai hora ou não fazer. No caso da morte ser completa, Fernanda, eu e Arnon gastamos no meio, quase brigamos, como é que purga a mora, como que purga, quase dando tiro um no outro, não, chama perito, o próprio tabelião faz, etc. E nós encontramos uma solução que nos pareceu bastante razoável, que é a seguinte: a purga da mora no despejo extrajudicial deve ser integral. Se a purga da mora não for integral, caberá o locatário buscar o Poder Judiciário e, se conseguir demonstrar ao Poder Judiciário que não deve purgar integralmente e convencer o Poder Judiciário de que ali existe uma liminar possível para suspender o procedimento de despejo extrajudicial, que faça. Mas é uma estrutura que esta liminar a ser buscada vai ter balizas extremamente objetivas. E a recomendação legislativa, até quase criando uma política pública legislativa, é que não se defira a liminar. Essa liminar ela tem que estar muito robusta para exatamente evitar uma intervenção assoberbada do Poder Judiciário. Então, se ele não fizer o depósito integral, ou se ele, de alguma maneira, não fizer o depósito, caberá, então, ao nosso locador também comparecer ao tabelião e dizer, olha, o depósito foi a menor, mas tudo bem, eu aceito esse depósito a menor, está resolvido o problema. Ou então, não, eu não aceito, eu vou conduzir o despejo extrajudicial até o final. No caso do não havendo a purga, ou havendo essa purga menor, ou não havendo pagamento algum, então nós encerramos essa ata notarial em que o tabelião, de maneira pormenorizada, exercendo seu mistério, vai deixar muito claro, vai demonstrar cada evento, cada acontecimento, observados os requisitos legais. Bom, essa ata notarial pronta nos levou a um embate. Bom, eu estou agora com um dossiê pronto, que na verdade equivale ao processo de conhecimento. O processo de conhecimento está inteiro feito ali. Então, como superar agora essa etapa? Fizemos uma primeira análise, e aí também quase nos matamos. Era um tal, mas assim não pode, assim pode, não sei o quê, vai para lá, vai para cá. Bom, pesquisa direito comparado, aí vai para o direito comparado, volta do direito comparado. Bom, no final das contas, encontramos uma solução que nos pareceu extremamente razoável. A grande discussão é que o tabelião não poderia, e aí é o ponto que nós convergimos, o tabelião não poderia dar a ordem de despejo, porque isso ultrapassaria a sua incumbência. Dar a ordem ele não poderia. Mas ele poderia sim dizer ao Poder Judiciário que estão presentes requisitos que ensejam o despejo, que é diferente de dar uma ordem, e aí não haveria usurpação alguma. Então, o que criamos? Criamos a decretação da rescisão contratual e do desalijamento compulsório op legis. Ou seja, o juiz ele não é necessário para a decretação, porque a decretação decorre de lei, a lei.
E se houver alguma irregularidade, aí sim o juiz entenderá. Fala, não, peraí, nesse caso concreto você não pode despejar, porque a situação é essa, essa e essa. E aí, fazendo alguns estudos, conversei, fiz algumas consultas, inclusive no CNJ, para tentar entender algumas dinâmicas internas de como é o funcionamento de certas estruturas administrativas. Chegamos à conclusão de que a solução viável seria bastante razoável, seria a seguinte: é totalmente plausível que, por meio de um processo administrativo interno do Tribunal de Justiça, oficiais de justiça pratiquem atos. Eles o fazem para o próprio tribunal. Por exemplo, o oficial de justiça, ele nos intima para pagar taxa judiciária não recolhida, independentemente de ordem do juiz. Existe um processo administrativo interno, fora da jurisdição clássica, em que isso acontece. Então, o tabelião renderia aquela ata notarial ao Poder Judiciário da comarca do imóvel locado, informando o seguinte: olha, todos os requisitos estão presentes. O Poder Judiciário receberia aquilo e, por meio de um processo administrativo, ou seja, sem a necessidade da jurisdição clássica, remeteria diretamente ao oficial de justiça para cumprimento. E a todo momento, alguns podem perguntar: poxa, mas e o locatário, ele vai ficar sem saber? Não, ele sabe. Ele participou de todo o procedimento. Se quisesse buscar o judiciário até aquele momento, ele poderia ter buscado, ele poderia ter tentado uma liminar. E aí eu referencio muito o que o Giovanni falou, a ideia de que o locatário ele se acostumou, é uma lógica até um pouco perversa. O locatário se acostumou à morosidade, à não necessidade de agir, já que o Poder Judiciário agia em sua defesa por força dessa morosidade. Então, esse ofício é recebido, claro, pelo estruturalmente, as corregedorias e o CNJ vão organizar, e aí, Fernanda, o papel de vocês é fundamental em nos ajudar a organizar isso administrativamente. A corregedoria e o Conselho Nacional de Justiça organizariam essa dinâmica desse processo administrativo, como sai o ofício, como não sai, requisitos do ofício, como foi feito em relação ao uso capião extrajudicial, né? A gente brinca que o tem 3.065, 3.065 em CNJ, né? O primeiro do CNJ. Tem o provimento 65, tem o do Rio de Janeiro, tem vários provimentos. Existe uma tríade fundamental aí no uso capião extrajudicial, que nós também teremos, provavelmente, no despejo extrajudicial. Então, finalmente, esse ofício chega ao oficial de justiça, e o oficial de justiça terá o prazo de 30 dias para dar cumprimento, podendo se servir de autoridade judicial por questão de organização judiciária. Não permitimos, na lei, que fosse levado ao depósito público, porque o manejo do depósito público, esse sim, dependeria de um ato do juiz, então excluímos isso, estabelecemos aquela regra clássica do depositário fiel. Ah, mas o locador ficou como depositário fiel, o que ele faz? Meus amigos, uma vez que ele já tem a posse do imóvel, esse é o menor dos problemas dele. Aí ele vai buscar o poder, se necessário for buscar o poder judiciário, combinar com o locatário retirada dos bens, vai armazenar os bens em local adequado e depois vai cobrar as despesas. Não importa, o interesse é a retomada do imóvel. Então, o oficial de justiça cumpre o despejo, o desalijamento, em 30 dias. Se lá encontrar pessoas estranhas, cumprirá de qualquer forma, como funciona no despejo judicial. Bom, mas essas pessoas estranhas, caramba, perderão o seu direito? Bom, pessoas estranhas à locação que lá estão, podem até ser possuidores diretos, em tese esbulhadores. Como todo bom esbulhador tem o direito à manutenção de posse, buscar a manutenção de posse e ver se o Poder Judiciário reconhece o direito à manutenção ou não. E, finalmente, se estiver guarnecido de coisas estranhas ali ao contrato de locação, a mesma coisa acontece, o depositário fica locador ou procurador depositário fiel dos bens, e assim nós conseguimos encerrar. É claro que eu aqui fiz um resumo de flash do que nós escrevemos, é muito mais complexo do que isso, mas o que nós tentamos, e aí eu fiquei muito feliz quando o Arnon me convidou para essa empreitada e terá o meu eterno agradecimento, além de amizade, por me permitir ser coautor de um projeto dessa magnitude, de perceber que existe uma lógica às avessas, uma justiça às avessas no caso da locação. Quem deve correr atrás do prejuízo é o inadimplente, não o adimplente. O locador que garantiu durante 25 meses, durante X meses,
uma locação sem intercorrências, de forma mansa, agindo quando necessário, adimplindo com suas obrigações, não pode ser ele o responsável por buscar o Poder Judiciário e se submeter a um procedimento que dura cerca de 6 meses em nível nacional. É claro, temos justiças estaduais mais rápidas, outras mais lentas, mas o levantamento da Justiça em número do CNJ de 2019 nos traz esse dado de que os processos em fase de execução pendente duram cerca de 6 anos. E aí o dado que talvez tenha me impressionado mais, além desse que o Jansen me trouxe, batendo lei do inclinato e essa pandemia, é que nós temos 55 milhões de processos na Justiça Estadual, na Justiça Comum, e além disso, 6,7% dos locadores são proprietários de um imóvel e usam esta renda para subsistência. Então, essa lógica da vulnerabilidade, que é um dos grandes argumentos da manutenção desse sistema entroncado de despejo, de que o locatário é vulnerável e que, portanto, isso não é uma verdade. Hoje em dia, nós temos locatários muito mais qualificados e bem assessorados do que locadores. Não é todo locador que terá condições de contratar um bom advogado para conduzir bem uma ação de despejo. Então, faço aqui, finalizo minha exposição agradecendo mais uma vez ao doutor Arnon, agradecendo a Fernanda pelo apoio que ela nos tem dado. Ela tem dado muito, eu sei, tem dado bastante. E agradecer a Ivana por esse espaço de disposição para esse conhecimento. É mais variedade para a gente ver no dia a dia, a gente que trabalha já nessa área. 98% essa questão do depositário fiel vai ficar totalmente plantada em relação a essa questão. Você chega a sua cama, mas então ele vai levar o possível, vai preferir porque ele poder ter conhecimento uma distribuição de cuidado e manutenção daquilo que lá é entregue. Posso também fazer uma adendo? Eu parabenizar o doutor Arnon, Gabriel, que por essa iniciativa pensar no que vocês vai ter e todos os atos que são praticados pelo governo presumem-se verdadeiros. Quer dizer, isso é muito importante para a segurança jurídica, esse procedimento administrativo todo. E ideias também novas para vocês, para a gente dar esse nosso ambiente, né, de excesso de processos, de demora no processamento. Enfim, lá em São Paulo, por exemplo, Arnon, a carta de sentença e o formal de partilha você pode fazer extrajudicialmente. Eu já dei essa ideia junto à nossa corregedoria para, enfim, isso deu certo lá e os advogados usam o formal de partilha e a carta de sentença frequentemente. Já deve ter uns 3 anos essa regra da Corregedoria de São Paulo. Eu vi um outro trabalho também muito interessante sobre a recuperação extrajudicial de pequenas empresas, microempresas e empresas de pequeno porte. É o que vocês estavam falando. Não é só ver o lado do devedor, é do credor também. Tem que haver uma equação, tem que haver um equilíbrio nessa relação. Se você puxar demais para um lado ou para o outro, não vai funcionar.
Então, para que a economia possa deslanchar, para que possa ser fomentado o mercado imobiliário, tem que haver esse tipo de agilidade, de eficácia desses procedimentos. Então, mais uma vez, eu gostaria de parabenizá-los, me colocar à disposição também para qualquer dúvida, enfim, ajuda que preciso. Essa nossa luta, a sua ajuda nisso aí. Estou fazendo um parênteses aqui, você vê. O local ele não vai perder a garantia dele, porque o locatário ele já tem uma garantia a partir do quarto da lei. O quarto da lei é tributo para o locatário. Está ali o artigo 4 que fala durante o prazo da locação, o locador não poderá rever o imóvel locatário para devolver pagando. Então, isso já é uma garantia para o locatário. Agora, também a garantia para o locatário inadimplente. Tem que ter o locatário inadimplente. Agora, o inadimplente, ele tem que ter um procedimento que não coperte ele. Ele tem que fazer o contrato e também o que se comprometer a pagar. O aluguel, o condomínio, agora, se beneficiar de toda a estrutura para permanecer no imóvel que sabidamente não essa pessoa provavelmente irá adquirir um bem ou dois bens, ele não pode se beneficiar dessa. Então, esse projeto é, na minha concepção, um projeto que só aí tenho certeza que dará uma maior segurança ao mercado de locação.
Eu posso fazer uma pergunta? Gostaria de fazer uma pergunta. A gente só tem o do PL. A gente tem o número do projeto. Não, eu estou falando em outro, Tá. e ele leu, já gostou, adorou o projeto. Ele hoje também sabe que o projeto ele é sensacional. Ele entende o caminho, o pensamento dele bate, ele acha que é menos complexo disso, e cada vez mais tentar, cada vez tem demonstrado de uma forma cabal e sério para resolver esse problema. Você vê assim, o percentualmente de atos de estabelecimentos que são anulados é ínfimo. Demonstra a capacidade honestidade desse profissionais que estão nessa área. Amanhã Tá bom. Então, eu fico aguardando. Se você puder falar também por e-mail, a gente passa tudo junto para vocês. Tá ótimo. Eu tenho um relator, depois acho que o processo legislativo todo, né? A ideia também é de vencer a ideia de você excelente. E a quarta legislatura dele. Ele é advogado, né? Uma formação boa. É um nome reconhecido também, isso é importante. Eu acho que a gente já ainda se ideia com os senadores aqui do Rio, começou para tentar também, quando chegar lá, e uma com a Haroldo, Ótimo. o Haroldo, poxa, tem muita conversa dele, que foi uma coisa boa para você ter. Vou aprovar. Então, tá ótimo. Ele é forte. Eu voltei num voo de Brasília com ele. Ô, doutor Arnon, o que é aqui do Espírito Santo, que a gente puder ajudar, nós estamos de prontidão aí. Lógico, nós estamos de prontidão, não há problema nenhum. A gente coloca o nosso plantel aí na tropa de choque, aí vira prova esse negócio rápido. Se Deus quiser, vamos todos nos dar as mãos para a gente poder atingir esse objetivo, que eu acho que vai ser uma revolução importante para o Brasil também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Excelente. Alguém mais fazer alguma colocação? Só queria fazer mais um comentário, que é um ponto que eu acho que muita gente fica em dúvida, e para deixar muito claro a nossa preocupação da posição do locatário. O locatário ele não está desguarnecido, o locatário não teve o seu direito de acesso à justiça negado, não, de maneira alguma. A diferença é que nós simplesmente invertemos. Se a gente tivesse que resumir o despejo extrajudicial, ele simplesmente tem uma lógica invertida. Ao invés de todo o ônus caber ao locador, ele cabe ao locatário inadimplente. É a única grande questão. Porque o locatário, eu até comentava com o Arnon, o locatário adimplente, se um locador exercer de maneira abusiva o direito de buscar o despejo extrajudicial, ele vai comprovar em juízo o pagamento de tudo, e inclusive conquistará aí uma eventual indenização em face desse locador que exerceu de maneira abusiva esse direito. Então, não haverá prejuízo. O Arnon colocou muito bem, não tem como haver perda para o locatário adimplente. Só haverá uma dificuldade maior para o inadimplente, mas essa é a lógica que parece razoável. Perfeita colocação, Carlos Gabriel.
Aqui o doutor Pedroso ainda temos um tempinho, o doutor Pedroso da ABAME está fazendo uma pergunta, indaga. Quando os autores da PL podem liberá-lo para contribuição das entidades dos advogados? Por exemplo, a nossa ABAME. Eu acho que depois do protocolo, né, Arnon? Acho que é o mais adequado. O Hugo ficou de protocolo amanhã. Amanhã ou quarta-feira, acho que a gente já tem isso. Já tem número de PL. O número de PL está disponível, né? Torna-se público. Eu hoje, inclusive, quando eu liguei para ele, já tinha ligado, não é que você ficou de estudar o projeto, eu falei assim, antes de você falar comigo, já estavam falando desse projeto de vocês aí, isso aí já estava rodando, e eu estava muito curioso. Ele realmente ele abraça essas ideias, realmente vai ser muito bom a gente ter ele como parceiro aí nessa empreitada. E um comentário aqui, Aspim, a gente resumiu aqui o procedimento, mas ele é um procedimento, vamos chamar de especial, né? Que tem um rito extrajudicial especial, que tem quase 40 normas internas, né? Então, assim, se nós analisarmos os procedimentos judiciais especiais... Está amarrado. Eles não chegam, eu acho que não chegam a 20 normas. Então, assim, a gente tem realmente um procedimento do zero. A gente construiu uma estrutura e completamente baseados no papel do tabelião. Aí, Fernanda, vai dar trabalho para vocês, mas que bom. Não, eu quero trabalho. É isso aí. Nós estamos prontos e aptos e dispostos a abraçar essa ideia. E é o que eu estou falando. Essa união do notariado com os advogados é perfeita. Ela é perfeita para dar soluções que o Brasil precisa. Como o Arnon falou, a gente está dando uma solução para o Brasil inteiro. Você está fomentando a economia, fomentando o mercado imobiliário, está gerando emprego. Quando você lavra uma escritura também, você recolhe para os fundos do tribunal, você está gerando receita também para o tribunal. Ou seja, é um ciclo aí do bem. É um ciclo do bem, virtuoso. Então, não há pena. Doutora Fernanda, lá na nossa comissão, toda reunião do mês, nós fazemos questão de convidar tabelião, registrador, para participar da nossa reunião, para a gente ter esse entrosamento advogado, com tabelião, para poder facilitar o nosso trabalho, porque você sempre teve a ideia de distanciamento, o tabelião de um lado, o advogado do outro, mas tem que ter esse entrosamento para poder facilitar o nosso trabalho. Né? Então, nós fazemos questão de convidar tanto o registrador como de notas para participar da nossa reunião, para ter esse entrosamento, esse congraçamento entre esses dois profissionais. A doutora Fernanda é da nossa comissão, ela participa da nossa comissão de Direito Imobiliário do IAB. Ela está lá, ela passou, foi aprovada e integra a nossa comissão com muita honra para os dois lados. Muito obrigada. Parabéns, muito interessante também, e enaltecendo mais uma vez o trabalho do tabelião, que é aquela ideia de que o advogado é o primeiro juiz da causa. Nós teremos dois, nós teremos o advogado e o tabelião, que também fará uma avaliação daquilo. Se lhe for apresentado uma coisa completamente alucinada, claro. O tabelião, ele como é do seu mistério, ele vai dizer, olha, isso aqui comigo não rola, não vai acontecer. Isso até porque eu vou responder, civil e criminalmente. Exato, assim, nós temos um duplo crivo, um duplo controle aí, e de dois legitimados a esse controle. Então, assim, eu tô bastante entusiasmado com o projeto. Eu não sabe disso, mas eu estou bastante entusiasmado. Realmente é um projeto inovador e necessário, né, eu acho, ao mercado. O tribunal, com certeza, irá agradecer também. Né? Todos nós, né, brasileiros, acho que é uma questão de cidadania também. Daí, uma excelente ideia, é uma inovação, parabéns, honrada por fazer parte também da comissão, honrada por estar com vocês aqui, por todos os senhores terem aceitado, né, esse convite, ter colocado em primeira mão essa notícia para a gente. Então, isso é inovador. Estamos torcendo muito, com certeza, que isso dê certo, né? E é o que nós podemos fazer
por um todo, né? Para a cidadania, pelo direito, juntando forças, como o Carlos Gabriel mesmo falou, realmente advogados, junto com o tabelião. Esse é o serviço que nós precisamos entender, ainda mais nesse momento de pandemia, que muita ficha aí está caindo, né? Mas acho que não era para a gente, mas para outras pessoas, acredito eu. Mas muito bom também vê-la novamente, doutora Fernanda, né? Estava com bastante saudades, estávamos bastante ausentes. Mais uma vez, se os senhores querem dar uma palavra final, eu vou agradecê-los e dirigir a palavra para cada um dos senhores, porque encerramos o nosso horário e compromisso de convite que eu fiz, eu tenho que cumprir com todos para que eu possa fazer novos convites, com certeza. Mais uma vez, muito obrigada e muito honrada por tê-los todos aqui conosco. Tá? Boa noite. Muito obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigado. Fiquem com Deus, saúde a todos. Tá? Obrigado. Bom. Vocês.